Ok, vamos passar ao ministério da palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida, que eu quero dividir com vocês hoje. É aquele tipo de mensagem que a gente brinca e diz, isso é um clássico. De cada intervalo de alguns anos eu volto a tocar nesse assunto, preocupado não apenas em que os que são mais novos na igreja ouçam, mas mesmo aqueles que ao longo do tempo e da caminhada conosco já ouviram, que ouçam de novo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Pai, nós oramos e pedimos mais uma vez graça, favor, a condução do Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, entendimento espiritual, clareza, não apenas de mente, mas o despertar do coração, para que a Tua palavra seja não apenas compreendida, mas abraçada, aplicada, vivida de forma que Te honre. Oramos que de fato o Senhor toque a vida de cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo, ó Deus, com aquilo que cada um precisa, e que o Senhor leve a termo aquilo que planejou para esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, o apóstolo Paulo está escrevendo no capítulo 5 a respeito das viúvas. A partir do verso 3 ele diz: honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. O original diz: honre as viúvas que são verdadeiramente viúvas, né? A ideia do verdadeiramente viúva é abordada por Paulo não como uma viúva que o marido morreu direito. Ele está dizendo, ela além de perder o marido, não tem arrimo de família, não tem filhos, não tem netos, não tem ninguém para cuidar dela. Verso 4 ele explica: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Outra tradução diz, é agradável a Deus, né? No verso 7 ele diz, ordene essas coisas. Então era um padrão estabelecido para as igrejas. Agora, por que a igreja só acolheria, em termos de cuidado, sustento e provisão, a viúva que não tinha arrimo de família? Porque Paulo está dizendo, a que tem filhos ou netos, esses têm que recompensar seus progenitores, assim como foram cuidados por eles na infância, na fase de dependência. Agora o quadro inverte e eles retribuem aquilo que receberam. É mandamento divino. Agora, na ausência de familiares que cuidassem da viúva, então a igreja, enquanto família da fé, entraria para suprir essa falta, mas não para substituir um princípio. E estou apresentando essa ideia porque quando no verso 8, que é o que nós queremos dedicar tempo, Paulo diz, se alguém não tem cuidado dos seus, não cuida dos seus. Se você olhar o contexto, cuidado aqui é material, financeiro, físico. Significa botar comida na mesa, vestir o corpo, dar um teto sobre a cabeça. Mas a ideia de cuidado, ela é maior do que o cuidado físico na própria epístola de Paulo a Timóteo. Por exemplo, se você voltar 2 capítulos antes, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, e ele diz que aquele que almeja o episcopado, ser bispo, ele almeja algo excelente, mas ele estabelece condições, qualificações. No verso 2 ele diz, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Vem uma série de características, e no 4 ele volta para o assunto da família, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Traduzindo, antes de ser pastor dos outros, o camarada tem que ser pastor da sua própria casa, né? Porque há um nível de cuidado diferente do cuidado material, né? Porque alguém pode ser um bom provedor, mas há um outro nível de cuidado que é o cuidado espiritual. Então a gente não pode limitar a ideia de cuidado, nem só uma coisa, nem só outra. Se você ir além do contexto da epístola de Paulo a Timóteo e pensar na macrovisão bíblica, nós podemos incluir a ideia de cuidado emocional. E deixa eu dar um breve exemplo. O Evangelho de Lucas diz no capítulo 3 que Jesus tinha 30 anos de idade quando foi batizado publicamente por João Batista e inicia o seu ministério, o que está em linha com o que a Bíblia exigia do sacerdócio lá no Antigo Testamento, que começava aos 30 anos. Ou seja, homem feito, né? Uma linguagem mais nossa atual, marmanjo. Ou seja, não tem necessidades como uma criança que está em formação. Ainda assim o Pai Celestial faz uma declaração pública de apreço, de amor. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. A
declaração não era: gente, esse é o Messias, acreditem nele, ele é o Salvador. Não é um respaldo ao ministério. O que Deus faz é uma declaração de apreço pelo Filho. Agora pense comigo, se Jesus já adulto, que cresceu sem as mazelas emocionais que muitos de nós crescemos, o pai entende que é importante que haja declaração de apreço, o que dizer das nossas casas, dos nossos filhos que estão crescendo em formação? Então, quando você pega a lógica bíblica, existe cuidado espiritual, emocional, físico. Eu quero que a gente pense no combo completo e não limite isso a finanças, embora não possa, ser tirado do contexto. Mas quando Paulo diz: se alguém não cuida dos seus, e aí nós queremos ler qualquer nível de cuidado, o mais importante para mim não é só a diretriz dada, é a consequência. Se negligenciar cuidado, a Bíblia diz: negou a fé. A tradução mais antiga diz: renegou a fé. E é pior do que o descrente. A tradução só diz pior do que o incrédulo. Se nivelasse o incrédulo, a situação já não estaria nada boa. Mas quando coloca num patamar de pior que o descrente, a coisa realmente ficou feia. Então o que Deus está dizendo é que nós não podemos fazer uma dicotomia, separação de assuntos como a relação com Deus, a vida espiritual, a fé, e do outro lado a família. Tem gente que na prática está tentando viver essa teologia. O cara mete o pé na família em casa, vai para a igreja adorar a Deus, como se fossem coisas completamente desconectadas. Eu quero te dizer, não são. A Bíblia diz: se você não cuidar da sua casa, o seu relacionamento familiar, suas negligências nessa área vão afetar diretamente a sua fé, a sua relação com Deus. Isso é fato ao longo das Escrituras. No livro de Malaquias, por exemplo, no capítulo 2, no verso 13, o Senhor diz para a nação de Israel: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. O Deus que diz: invoca-me que te responderei, agora está dizendo: não adianta chorar no pé do altar que eu não vou ouvir vocês. Qual o motivo? No verso seguinte, Malaquias 2,14, o Senhor diz: e vocês perguntam por quê? E aí Deus vai dar a razão. E diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra a aliança do matrimônio, é infiel ao seu cônjuge, e acha que só porque chorou no pé do altar eu vou fazer o que você quer? Traduzindo, Deus está dizendo: é ruim que eu vou atender a sua oração, porque aquela pessoa, ao violentar a família, ela violentou diretamente a sua relação com Deus. Esse não é só um conceito do Antigo Testamento. Você vai encontrar isso no Novo Testamento. 1 de Pedro 3,7, Paulo diz: maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Quando ele usa a expressão vaso mais frágil, do que ele está falando? Se por um lado o homem tem mais força física, bruta no sentido de carregar peso, nós perdemos de goleada para as mulheres na resistência à dor. Se dependesse de nós para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. Então eu não creio que o vaso mais frágil é o físico. A mulher tem uma constituição, uma estrutura emocional, e Deus está dizendo: você tem que tratá-la à altura, Deus é claro na Escritura quando fala que honra flui para todos os níveis de relacionamento. Não é só quando você pensa em termos de cadeia de comando, de baixo para cima a honra, Deus está dizendo: o marido tem que honrar a mulher. Qual a consequência se não fizesse isso? O apóstolo Pedro termina no verso 7 dizendo assim: não só que elas são co-herdeiras conosco da graça da vida, tipo, não é só sua esposa, é sua irmã em Cristo, mas ele diz: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então o camarada que desonra a esposa, ele não está só comprometendo a qualidade de vida emocional, a paz, a alegria e realização que pudesse ter se as coisas estivessem bem. Ele está ferindo diretamente a conexão na vertical, porque quando ferimos família, ferimos a relação com Deus. Alguém diz com muita propriedade que o estado das nossas famílias determina o estado de espiritualidade que vivemos. Malaquias, por exemplo, capítulo 4, termina com Deus fazendo uma promessa: eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aí diz assim: para que eu não venha, não fira a terra com maldição. Família bagunçada, maldição. Houve restauração familiar, a bênção pode se manifestar, porque o estado das nossas famílias afeta a dimensão de espiritualidade. Joel capítulo 2, verso 28, que é o texto do avivamento que se prega: e acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você quer sinal que está tendo avivamento? Olha o nível de espiritualidade das famílias. Agora, nós não podemos simplesmente separar essas coisas. E o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão aqui em 1 Timóteo 5,8, que esses dois assuntos estão profundamente conectados a ponto de você não conseguir separar. O tema da minha mensagem hoje é fé e família. E eu quero te apresentar a visão bíblica, não só de que eles estão muito unidos a ponto de serem inseparáveis, mas o porquê.
Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus, privilégio que muitos de vocês não tiveram. Mas isso não foi a experiência do meu pai. Por parte da minha mãe, né, os pais dela já eram cristãos, mas por parte de pai, meu pai foi, até onde se sabe, né, o primeiro na ascendência dele. Quando você olha, né, a linhagem toda, ele foi a primeira geração a ter contato com o Evangelho. Viveu uma experiência familiar péssima. Cresceu numa família completamente desestruturada. O pai dele, meu avô paterno, se suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Ele se converte aos 18 anos de idade. Um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia está lá no Salmo 68. Deus faz com que o solitário habite em família. Ele falou, Deus tem um plano para a família, inclusive para suprir certas dores do coração. Ele falou, se Deus tem um plano, com certeza não é o que eu vivi. E o que eu quero é viver o plano de Deus e não a minha experiência. Então meu pai pensou consigo mesmo, eu posso não ter vivido nada disso até hoje, mas a partir de mim muda. Daqui para frente muda. Das próximas gerações muda. E porque um dia ele tomou essa decisão, eu, meus filhos, meus netos, estamos todos colhendo o legado de alguém que tomou um posicionamento. Eu gosto, quando vou falar de família, introduzir esse assunto, porque alguns pensam, por é mais fácil. Nasceu num lar cristão. Não foi a realidade do meu pai, mas pela decisão dele ficou mais fácil para mim. E se você é alguém que não cresceu debaixo de um legado, se cresceu, sua responsabilidade é maior do que os outros. Mas se você não cresceu debaixo de um legado espiritual, você pode ser aquela pessoa, como meu pai diz, a partir de mim muda e as próximas gerações vão colher o fruto do meu posicionamento, né? Então, já quero introduzir esse pensamento para que alguns, em vez de ficar na defesa, isso não é para mim, está querendo muito, para que você entenda, Deus tem algo maior e melhor para a sua casa. E você pode ser a chave que vai desencadear tudo o que virá, não só nos próximos anos, mas nas próximas gerações. Dito isso, pela experiência do meu pai, eu nunca tive dificuldade de entender que família era importante. Porque tudo que meu pai foi descobrindo sobre família na Bíblia, ele já ia ensinando a gente desde pequeno. Eu lembro que eu nem tinha muito entendimento da doutrina bíblica, da teologia, mas meu pai dizia assim, salvação é individual, mas o plano e o projeto de Deus é familiar. Então, por exemplo, quando Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Paulo em Gálatas 3,8 diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, ou seja, está falando da intenção de salvação dele para o mundo. Deus incluiu família, porque meu pai dizia, a responsabilidade de salvação é de cada indivíduo, mas o projeto de Deus é para a família. Então, quando Deus oferece salvação para Noé, não é só para Noé e a sua casa, na época do dilúvio. Quando Deus oferece livramento para Ló, na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, não é só para Ló, é para Ló e a sua casa. Por 2 vezes no livro de Atos, você vai encontrar expressões como pessoas que crescem em Jesus seriam salvas, ela e a sua casa. Não significa que os demais são arrastados pela decisão de um, porque continua sendo individual, mas o plano é familiar. E meu pai dizia, Deus pensa em termos de família. A gente sabia que família era importante por várias coisas que meu pai ensinava. Ele dizia, Deus estabeleceu mandamentos familiares, ou seja, são meios dele proteger a instituição que ele criou e garantir que ela funcione de forma apropriada. Só que algo que eu comecei a descobrir desde bem cedo é que quando você obedece os mandamentos familiares, e obedecer uma ordenança não é mais do que obrigação, mas quando você obedece, tem bênção diferenciada. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios, citando um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Deus está dizendo, cumprir o mandamento familiar, apesar de ter feito obrigação, eu não só vou te aplaudir, eu vou te abençoar de forma diferenciada. Agora, quebre os mandamentos familiares, que é o que eu chamo de pecados familiares, e você vai descobrir que tem consequências diferenciadas. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então, a pergunta é, por que Deus levou isso tão a sério? Nós precisamos entender, né? Por exemplo, você pega desde o Antigo Testamento, quando Deus vai falar disso em detalhes, sempre que Deus fala de abençoar alguém, você vai perceber que Ele também abençoa a família. Durante muito tempo eu achava que Deus abençoava a família porque a família é importante para nós. Então, já que Ele quer me abençoar e a família é importante para mim, eu entendia que Deus transbordava isso como uma forma de me agradar, porque família é importante para mim. Demorou para eu entender que a bênção de Deus sobre a família, antes de ser porque ela é importante para nós, é porque ela é importante para Ele. Ela serve a um propósito maior do que a maioria de nós tem mensurado. Então, à medida que eu comecei a entender
que família era importante, isso me fez procurar levar isso a sério. Mas quando Deus começou a me ajudar a entender por que é tão importante, aí a coisa realmente muda de figura. E eu espero, com a graça de Deus, né, te ajudar. É impossível num tempo como esse esgotar o assunto, mas eu espero, com a graça de Deus, te ajudar a entender um pouco melhor o assunto. A construção desse entendimento começou anos atrás, quando Deus chamou a minha atenção para o fato de que Ele se revela através de figuras familiares. Isso é um padrão recorrente nas Escrituras. Então, por exemplo, quando Deus quis fazer a gente entender o nível de amor que Ele tem para conosco, para que Deus apelou? Amor de mãe, que é o mais sagrado, elevado, sacrificial nível de amor que alguém conhece. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seus filhos esquecer-se da criança que mama? Resposta implícita: não. Mas porque de vez em quando, é raro, mas pode aparecer em um lugar ou outro uma mãe desnaturada. Deus diz: mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. O que Ele está dizendo? Quando o amor de mãe falha, o meu continua, porque o meu é mais intenso, constante e profundo que o amor de uma mãe. Mas para tentar ajudar a entender, a gente compreender, Ele vai lá e apela para aquilo que está no entendimento coletivo. Mas quando Ele quer falar de provisão, cuidado, Ele apela para a figura do pai, porque isso é o peso que o chefe da família carrega. Então Jesus, no Sermão do Monte, pergunta: qual de vocês é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se pedir peixe, vai lhe dar serpente ou escorpião? É inevitável para mim lembrar, quando eu toco nesse assunto, um episódio em casa, que domingo era o dia de passar fome quando a gente era criança. Ia cedo para a igreja, a gente pegava, dependendo da linha, 2 ou 3 ônibus para ir, tinha 2 ou 3 ônibus para voltar. Papai era pastor, atendia todo mundo, ou seja, a gente ia fechar a igreja para sair. Nem sempre mamãe conseguia adiantar o almoço na véspera do sábado. Então às vezes a gente chegava, ela ainda ia fazer o almoço, a gente brincava que era o dia da fome. Um dia meu irmão ousou pedir para comer alguma coisa antes, porque as mães de antigamente também eram raiz nesse sentido: você não pode comer nada antes do almoço. Falou: mãe, nós vamos morrer de fome, deixa a gente comer alguma coisa antes, porque está demorando muito. Minha mãe falou: pega aí no armário um saco de pão, pode comer. E aí nós corremos felizes. Eu lembro quando meu irmão tirou, era a época que o saco de papel que você guardava o pão, de um dia para outro ficava duro. Ele tirou, começou a bater aqui na mesa, pá, pá. Ele dizia: qual é o filho que, pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Até hoje, quando eu toco no assunto, se minha mãe está presente, ela levanta para justificar. Ela diz: eu não sabia, Mas Jesus diz: se vocês são maus, consegue cuidar dos filhos? Quanto mais, não há comparação, um contraste, o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Mas para nos ajudar a entender a preocupação de cuidado e provisão, Ele usa a figura paterna. Quando você vai avaliando a relação pais e filhos, Ele não deixa de fora o assunto da disciplina. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz: se vocês estão sem disciplinas, não são filhos, são bastardos. E diz: porque o pai corrige o filho a quem ama. Todos os ângulos do relacionamento familiar, começando por pais e filhos, se estendendo até a relação marido e mulher, são figuras que aparecem na Bíblia para Deus se revelar. Então, por exemplo, Isaías 62:5: como o noivo se regozija da noiva, assim o Senhor se regozija de ti, ó Israel. Efésios 5 diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, amor sacrificial. E a figura de Cristo e o seu relacionamento com a igreja é apresentada como de um marido e mulher. E aí você vai entender que o livro Cantares de Salomão não é só um livro de histórias românticas, mas também é uma alegoria profética de um relacionamento de intimidade entre a igreja e Cristo, o seu Senhor. Mas eu estou tocando no assunto de que isso é abundante nas Escrituras, porque eu acredito que isso começou em janeiro de 2005. Deus me fez questionar num determinado momento por que Ele explorou tanto essas figuras. E para te ajudar a encurtar a história, como é que Deus me levou a essa avaliação, eu primeiro preciso contar um episódio, uma ocasião. Israel, na época meu filho estava com uns 4 anos de idade, então estava na fase tagarela, mas a Alícia, que é a caçula, devia estar com 1 ano de idade, não falava, não resmungava muita coisa. Nós tínhamos uma viagem a ser feita. E a gente sairia do interior do Paraná, onde morava, para o interior de São Paulo, visitar os meus sogros. Eram 700 quilômetros. Na época, sabendo o horário de sair, não abusar demais do tempo parada, o prazo recorde que eu fazia aquela viagem eram 9 horas.
E eu lembro que eu comecei a me preparar emocionalmente para aquilo, porque meus filhos, não diferente dos de vocês, eles conseguiam fazer centenas de vezes a mesma pergunta: está chegando? Quanto tempo falta? Né? Tá perto. E eu lembro que eu falei: cara, eu tenho que estocar a paciência, eu tenho que ser mais maduro que essa criança. Mas era um negócio assim, a gente viajava demais, gente. Então assim, o que alguns de vocês experimentaram algumas vezes, para mim era contínuo. Eu lembro que eu falei: eu tenho que ser mais maduro que ele, eu tenho que conseguir. E eu estoquei toda a paciência que eu podia antes da viagem. E eu fui bem, até 8 horas de viagem. Quando faltava 1 hora, acabou minha paciência. Porque teve uma hora que meu filho pergunta: pai, quanto tempo falta? Eu botei um sorriso fingido no rosto, mas por dentro já estava assim, que não aguentava. Falei: 1 hora, meu filho. Aí ele do banco de trás sorri e fala: obrigado. Quando ele falou obrigado, eu perdi a paciência. Falei: obrigado por quê, piá? Aí ele assustado: porque o senhor me disse quanto tempo falta. Falei: por acaso você entende de tempo? Você tem relógio? Não. Você sabe marcar a hora? Não. Você sabe quanto dura 1 hora? Não. Eu falei: então o que adianta você ficar me perguntando e ainda fingindo que entende a explicação que eu dou? Se você entender, você não perguntava de novo. E a hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros. Todo homem de Deus sabe que errou, pelo testemunho do Espírito Santo, pela sua consciência, pelo jeito que a mulher olha. Dona Kelly muito sabe, ela raramente tem algum confronto, mas eu já vi que ela não estava me olhando com cara de meu herói. E eu pensei: deu ruim. Mas não me arrependi, porque eu pensei: deu ruim, mas pelo menos vou ter um pouco de paz. Naquele momento achava que justificava. Mas gente, pensa numa paz excessiva. Virou um silêncio no carro, que era um negócio que foi ficando constrangedor. E eu pensei: sabe quando você tem um arrependimento parcial? Pode ser que eu tenha me exagerado um pouco, pode ser, mas não é aquela coisa de se admitir. Mas daqui a pouco, percebendo que a coisa estava quieta há muito tempo, ninguém conversava, eu comecei a dizer: Deus, eu acho que eu errei, mas eu queria consertar isso sem perder essa paz. E o Senhor podia me ajudar, eu não sei nem como fazer isso. Eu estava ali, orando em pensamento comigo. Meu filho rompe o silêncio do banco de trás e diz: eu sei, pai, que eu não entendo de hora, que eu não tenho relógio, não sei marcar tempo. Aí ele fala assim para mim: mas fala sério, você é inteligente. Quando o filho já joga assim, se você não fizer, porque não é, né? Você é inteligente. Se você quiser, você me arruma um jeito de explicar o tempo que não seja pelo relógio. Kelly começa a segurar o riso do meu lado, tipo: quero ver você sair dessa. E eu fico desesperado, penso: como é que você explica o tempo para uma criança que não entende o único medidor de tempo que nós temos, que é o relógio? Né? E eu fiquei pensando, e daqui a pouco me deu uma ideia. Eu falei: eu tenho que entrar no mundo dele, na cabeça dele, usar as coisas que ele entende. Não adianta falar da minha que ele não entende. E meus filhos, não diferente dos de vocês, tinham o hábito de assistir centenas de vezes os mesmos desenhos. A gente era muito criterioso, tinha desenho que a gente editava, mas era inevitável a repetição. Minha filha, então, era um exagero. Às vezes ela dizia: papai, põe desenho tal. Eu dizia: filho, não precisa, assista na sua cabeça, você sabe tudo de cor. Porque ela falava as falas das personagens antes deles. Eu dizia: você sabe de cor, assista na sua cabeça. E eu não preciso ouvir isso. Mas nesse dia eu lembrei, e aí eu me empolguei. Falei: filho, sabe o desenho tal? Ele falou: sei. Imagina que está na hora que acontece mais ou menos isso. Minha esposa viu para onde eu ia, entendeu. Ela me olha: menos, tipo, você passou muito do ponto. Aí eu: na hora que acontece isso, ela deu um sinal de joia. Ele falou: sei. Falei: daí até terminar o desenho é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. O menino abriu um sorriso: valeu, pai. Ficou todo feliz. Eu olho para dona Kelly sorrindo com orgulho, cara de meu herói. Falei: meu Deus, arrumei tudo, ainda vou ter paz. Gente, deu 10 minutos, o menino só mudou a pergunta: pai, que parte do desenho está agora? Então ele não perguntava mais o tempo. Agora, eu tinha que controlar a ampulheta da cabeça dele, os grãozinhos de areia caindo. Eu lembro quando a gente estava chegando e ele falou: pai, e agora? Eu falei: filho, está subindo as letrinhas brancas. Quando eu falei isso, ele, na ampulheta mental dele, eram os últimos grãozinhos. Ele fez a maior festa. Chegamos, subiu as letras, acabou o desenho. O Espírito Santo, quando começou a trabalhar esse assunto, ele falou: você lembra desse episódio? Eu acho que isso tinha acontecido no máximo 3 anos antes ou menos. Eu falei: lembro. Ele diz: você não teve que entrar na cabecinha, no mundo do seu filho, no universo limitado de entendimento dele, explicar de uma outra forma, porque se você falasse no nível do seu conhecimento ele não entenderia. Falei: foi exatamente isso. E o Senhor falou comigo: eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo.
E eu lembro de Isaías 55, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Eu lembro de 1 Coríntios 2,14, o homem natural, psíquico, entregue ao psique e à mente, não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. É lógico que nós não vamos acompanhar o raciocínio de Deus. E se ele explicar na dimensão dele, nós vamos ficar perdidos. Agora, o Senhor diz, a diferença entre o que você fez com o seu filho e o que eu tenho que fazer com vocês é que você improvisou. Você foi pego de surpresa. Você não estava pronto para aquilo. Eu entendi ele dizendo, sou Deus onisciente, presciente. Eu não sou pego de surpresa, eu não faço nada de improviso. E de repente eu comecei a perceber que todo esse volume de revelações, esse é o primeiro tópico que estamos abordando aqui, que Deus se revela por meio de figuras familiares. Nada disso é intencional. Para que nós pudéssemos conhecer e entender melhor Deus, o Senhor disse, vocês precisam de ilustrações. Mas ele não decidiu aproveitar só as ilustrações que nós temos. Eu ouso ir um pouquinho além. Deus criou e preparou de antemão as ilustrações que ele iria precisar para se comunicar. E um dos pontos centrais que eu quero explorar nessa mensagem, de por que família é importante aos olhos de Deus, é porque ela é a lente através da qual nós vamos ter ou não a revelação correta de Deus. E nós precisamos levar isso a sério. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que não existe só a família terrena, o formato de família que eu e você vivemos. A Bíblia fala de uma família celestial, uma família divina, uma família eterna. Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma família da qual somos parte. Quantos são gratos por ser parte da família de Deus? Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Deus tem uma família. Parte da família está na terra, parte da família está no céu, são os que já foram promovidos, transferidos, e sempre me fez imaginar a família de Deus como um grande sobrado. A filhará do andar de cima, os que já partiram para a glória, a filhará do andar de baixo, nós que estamos aqui. Mas toda essa criançada correndo, pulando, se divertindo, e Deus o paizão, feliz de todo mundo. Mas nesse dia, onde eu estava realmente trabalhando no assunto, eu senti o Senhor me questionar, quando foi que você formou a sua família? E respondi para Deus de uma forma detalhada. Falei no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite, entre 9h30 e 10 da noite, chega o momento da cerimônia onde eu formalizei meus votos de aliança com a minha esposa. E caprichei na resposta. Falei para Deus, se cumprir a escritura que diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher. Falei, esse foi o dia exato que eu comecei minha família. O Senhor me disse, e os filhos? Falei, os filhos vieram depois. Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. A Alissa nasceu 3 anos depois dele, né? Ou seja, 5 anos e meio depois. O Senhor falou, você não passou a ter uma família quando os filhos nasceram? Eu falei, não. Falei, eu formei minha família quando eu casei. Os filhos são a extensão, o aumento da família. E isso é a ordem bíblica, gente. Primeiro se casa, depois sob a bênção, proteção e cobertura do matrimônio se gera filhos. Infelizmente, muita gente, hoje em dia mesmo dentro da igreja, está primeiro fazendo filho para casar depois. Não é a ordem divina. Mas quando o Senhor falou comigo, se você entende que sua família não iniciou com a chegada dos filhos e que eles só são o aumento da família, por que é que você pensa diferente da minha família? Porque na minha cabeça Deus só passou a ter uma família quando criou a humanidade. A família de Deus, ela antecede a nossa existência. Nós somos apenas o aumento de uma família eterna, pré-existente. Quem está entendendo? O mistério bíblico, que na teologia chamamos de trindade, um só Deus, 3 distintas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo de família que você pode encontrar. E a família de Deus, da qual eu e você nos tornamos parte, fomos adicionados a ela. Eu sei que quando a gente fala da família de Deus, a cabeça de alguns já começa a pensar, porque eu estou falando desse assunto há 20 anos, seja em ministrações públicas, conversas pessoais. Eu vejo quando a gente fala que a Trindade é uma família, tem gente que ousa fazer a pergunta, mas tem gente que eu estou olhando a carinha e parece que está estampado na testa. Então, se Deus é o Pai e Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a mãe, os homens já olham com a cara de heresia, não deixa Deus ser menino. As mulheres já têm um tom de sorriso, de satisfação, imaginando a gente está representado lá. Mas a verdade é que a Bíblia não usa
essa terminologia. O Pai é usado para Deus, Jesus o Filho, até para falar da relação deles. Mas a Bíblia não usa a terminologia de uma mãe para o Espírito Santo. E o nosso erro é tentar entender a família de lá a partir da de cá. Porque a família terrena é uma réplica incompleta, limitada, imperfeita da família celestial. Por exemplo, nós temos coisas aqui que no plano espiritual não existe. Jesus disse que no céu não se casa, não se dá em casamento. Reprodução da forma como nós temos é algo meramente terreno. Então você não pode simplesmente pegar e tentar fazer uma análise inversa e jogar tudo para o lado de lá. Mas se você, a partir da ótica da família eterna, celestial, for avaliar a família terrena, você vai perceber que a mãe acumula funções que Deus deu na família terrena, que o Espírito Santo tem na família eterna. Quem é o responsável pela gestação da vida na família eterna? O Espírito Santo. Você olha a criação, Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas e ele que se move debaixo do comando da criação. Quando o anjo Gabriel, o Evangelho de Lucas mostra, capítulo 1, na ocasião da anunciação a Maria, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E Maria responde: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Nós sabemos exatamente como Deus trabalhou para que houvesse a gestação, né, do próprio Jesus ali. Então, quem é a responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Quem é o responsável por consolo na família eterna? Deus é chamado de Deus toda consolação. Jesus diz: vou mandar um outro consolador. A palavra outro é consolador tanto quanto. Então você não pode dizer que é só o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é repetidas vezes chamado de o Consolador, porque basicamente quando você pega a divisão de tarefas, não significa que pai e filho não tenham consolo, mas quem executa isso é o Espírito Santo. Quem é a fonte de consolo na família terrena, gente? A mãe. Eu não sei o filho de vocês, os meus já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu lembro de um dia que o Israel caiu, eu corri para acudir o menino, ele me driblou, correu para o colo da mãe. Eu fiquei todo sentido, porque às vezes os pais são mais imaturos que os filhos. Falei para aquele: está certo isso não, eu que vi ele cair, eu que acudi primeiro. Por que é que o menino me dribla, me evita e vai para o seu colo? Kelly é um doce de pessoa, mas esse dia ela foi sarcástica. Ela disse: por que será? Como quem diz, vocês não entendem nada de consolo. Aliás, Kelly dizia, né, a criança cai, a primeira coisa que o pai faz é dar um sermão, né? Eu não te disse, eu não avisei, né? Ela falou assim: consolo não é a praia de vocês. Então normalmente, e os pais ainda ficam aborrecidos. Eu lembro de um cenário, gente, meu filho pulando no sofá. E eu estou pensando, eu sou da época que a gente não podia brincar no sofá da sala. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia e você que morava na casa não podia usar. Então eu dizia: quando eu casar, tiver minha casa, eu faço o que eu quero no meu sofá, filho fala o que quer. Aí você cresce prometendo coisa que depois se arrepende. Agora meu filho está pulando no sofá, estou pensando quanto custa. E eu estou lembrando daquele dilema, eu estou lá, deixa que pule, mas daqui a pouco ele começa a pular de um sofá para o outro. Falei: campeão, se você quiser pular num só, está liberado. De um para o outro não. Por que não, papai? Eu falei: porque você vai cair, vai machucar. Não vou. Falei: filho, sabedoria milenar ensina que o pai está certo, o filho está errado. Eu sei de coisa, não vou cair. Falei: então para pular, fui para o posto de observação. Alguns dizem que é agora, não é? Só o posto de observação. E estou assistindo, pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. Em algum momento, na hora de pular, ele escorregou no impulso e caiu no vão entre os dois sofás. Tinha um tapete, mas a semelhança aqui do corredor não era muito felpudo, deve ter amaciado alguma coisa a queda, mas não muito. Ele já levanta chorando, segurando o braço, né? A mãe do menino, que estava bem mais longe do que eu, que estou na frente, teletransportou, passou na minha frente. Eu falei: como isso? Né? E aí começa todo o cenário de consolo, que para a cabeça do pai é um absurdo. A maioria de nós, os maridos, nós temos um elemento de seu Lunga dentro de nós. Tem nordestino aqui? Seu Lunga era uma lenda quando ainda estava vivo, cearense. Ele virou literatura de cordel no Nordeste, porque a filosofia de vida era mais ou menos o seguinte, né? Toda pergunta ignorante merece uma resposta ainda mais ignorante. E a gente brinca que ele era a encarnação da ignorância. Uma vez ele foi comprar veneno para rato na agropecuária, e diz a literatura de cordel, muito aumentado, inventado, que o funcionário perguntou: é para levar? Ele falou: não, espera que eu vou buscar o rato comer na sua mão. Diz que uma vez a mulher perguntou para o Lunga: quer leite? Ele disse: quero. Ela falou: leva no copo. Ele diz: não, joga no chão e puxa no rodo. Então essas são as histórias. E as mulheres vão concordar mais do que os maridos, que todo marido tem, o percentual muda, mas todo mundo tem um tanto de Lunga dentro de si. E aí a hora que minha esposa corre acudir o menino, ela está lá perguntando: ô meu filho, o que aconteceu? Eu já estou
Aí ele falou assim, eu caí. É minha vontade de dizer, não, mergulhou, treinou, achando que era uma piscina. Todo mundo sabe que caiu, mas a mãe pergunta e deixa a criança dar a versão dela. Aí vem a próxima pergunta, e machucou? É vontade de dizer, não, está chorando de treino, para quando precisar ficou bom, porque treinou. Mas eu estou ali, não fala, miserável do Lunga, fica quieto, não peca, não peca, e eu estou me segurando. Aí ele, sim. Aí a mãe chega no limite. Aonde? O menino está segurando o braço o tempo todo. Aonde machucou? Aqui. Minha vontade de dizer, não, está segurando o braço só para ele não cair do corpo. Mas eu estou ali, não peca, não peca. Aí ela vai para o meu limite, que foi muito difícil não abrir a boca. Aí diz, deixa que mamãe dá um beijo e já sara. Eu quero gritar, é mentira, tá trolando você, não é xilocaína, não é analgésico, vai sarar nada. Mas eu tô, não peca. Depois de um tempo, ela diz, eu sei o que você pensou. Eu falei, eu quero te explicar que o beijo não é remédio para o braço, é para a alma. Aí eu, ela só falou isso, mas na minha cabeça eu ainda aumentei, seu ignorante. Porque de alguma forma a gente não consegue entender essa dinâmica. Uma outra ocasião que ele quis fazer a mesma coisa, eu falei, e ele caiu, e foi assim, eu não sei se ele estava indo ou voltando, se foi o mesmo braço, mas parecia aquele negócio do 7-1 para a Alemanha, gol da Alemanha, toda hora você fica, é um replay ou está acontecendo de novo? Porque foi muito parecido. Esse dia ele foi correr para a mãe, eu cerquei de um lado, cerquei do outro, e a primeira coisa que eu fiz foi dar sermão. Eu não te falei que se você ficasse pulando ia cair? Sim, então bem feito, se tivesse ouvido seu pai não tinha caído. Então assim, dizer que nós somos a obra-prima do consolo, não somos. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Que de alguma forma esses paralelos eles têm influência. Eu destaquei em primeiro lugar que Deus se revela através de figuras familiares. Segundo, distinguimos família terrena e celestial. Mas o que eu estou tentando te mostrar agora é que a visão que nós temos de família, ela vai determinar também a dimensão de entendimento, de revelação que nós podemos ter de Deus. Se você vai ter um filtro ou não, se você vai ter uma ótica, uma lente que te ajuda a enxergar melhor Deus ou que o distorce tipo uma caricatura. E esse foi um assunto que antes eu entender o que a Bíblia dizia, eu comecei a avaliar a partir de uma experiência também no início do meu ministério. Isso aconteceu antes ali do ano 2000, e eu estava num culto, no momento de louvor e adoração, e estava lá envolvido na adoração. E de repente vem aquela coisa dentro de mim, sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, dá um abraço no fulano de tal. Eu parei a adoração, olhei para o fundo. Diferente desse auditório, era um retângulo não na horizontal, na vertical. A igreja não era tão larga, mas bem comprida. Mas o auditório tinha uma certa elevação do início para o fim. Então eu olhei de longe, conseguia ver o fulano, ele era maior do que a maioria. Falei, está lá, e está no fundo. Aí você fica, é de Deus ou é da minha cabeça? Se é o testemunho interior do Espírito Santo ou eu que estou imaginando? Mas aquele testemunho era, vai lá e dá um abraço no fulano. Aí a cabeça começa a trabalhar contra. Eu falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. Te abraço na chegada, na saída, ou quando muito no cântico de comunhão, se o líder louvou mandar, cumprimento seu irmão. Eu falei, agora não é hora. E aquela coisa insistindo dentro de mim, vai lá dar um abraço no fulano de tal. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho, elas são ciumentas. Eu vou lá no fundo, no meio do culto, abraço um só e volto, e mais ninguém. Amanhã vai ter gente se queixando, e o Senhor vai continuar no seu alto sublime trono, e quem está com a encrenca sou eu, aqui embaixo. Mas não tinha o que eu questionasse que parasse aquele testemunho interior. Vá lá, dá um abraço. Eu tentei tudo. Falei para Deus, nós os homens não somos assim, dado afeto. Eu vou dar um abraço num cara sem nada, sem explicação, ele vai me estranhar. Mas não tinha o que eu colocasse que parasse aquilo. Chegou uma hora, eu falei, só tem um jeito de saber se é Deus. Eu vou lá. Saí do meu lugar, dei a volta, e estava pro canto da parede à direita de quem olha do púlpito, e quando eu cheguei, ele era o segundo depois do corredor, então cheguei bem próximo dele, todo mundo adorando, mas ele de olho fechado parecia estar orando, porque o movimento, a leitura labial que eu fazia da boca dele não batia com a música, sabe, tipo novela mexicana, a dublagem não encaixa. Aí eu fiquei olhando e falei, deve estar orando. Daqui a pouco me pareceu, na minha limitada leitura labial, que ele falou um amém e parou. Aí eu pensei, minha deixa, cutuquei. Quando cutuquei, ele abriu os olhos e me viu, já levou um susto. Falei, pode parecer estranho, fui me explicando, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava, dei um abraço. Na época a gente chamava de um abraço gordo, né? Dei um abraço nele. Eu não sei se você já teve a experiência, mas o abraço virou unilateral.
Porque eu terminei meu abraço, ele não terminava o dele, ele não me largava. Esse cara começou a chorar, não só chorar, ele urrava, ele gritava, não é só que soluçava alto. A cena foi um escândalo. Eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta, para evitar problema com o outro. Agora está todo mundo olhando. E eu estou ali, tipo, é ele, não sou eu. Mas assim, eu terminava meu abraço e não terminava o dele. Eu dava mais um, ele não terminava, eu dava mais um, não terminava, não me largava, não parava de chorar e gritar. Foi um negocinho que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando finalmente ele me largou, se recompôs um pouco, eu fiquei ali do lado esperando. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, tá. Eu falei, o que aconteceu? O senhor não faz ideia. Quase que o Lunga dentro de mim diz, é por isso que eu estou lhe perguntando. Eu falei, me ajuda a entender, querido, o que houve. Ele falou, pastor, o senhor já sabe, de uma conversa que nós tivemos, a dificuldade que eu tenho com o tanto que vocês chamam Deus de pai na igreja. Paizão, paizinho, papai, pra cá, pra lá, né? Mas esse dia ele abriu o coração do jeito como nunca antes. Ele falou, eu sempre tive dificuldade com isso. Hoje eu estava no louvor e adoração. Ele falou, pastor, eu estava aproveitando, estava lá nas galáxias. De repente o líder louvor falou, sobe agora no colo do papai. Ele falou, aí estragou tudo. Eu voltei das galáxias na velocidade da luz, foi um balde d'água fria, me estragou tudo. Ele falou, e eu assustei com a minha reação. E eu mesmo comecei a dizer, Deus, se é importante entender como pai, eu quero. Mas o problema é que eu te olho através da lente do pai que eu tive. Eu falei, já estava pensando até você falar isso, que você não teve pai. Ele falou, não, eu tive um pai. Ele botou comida na mesa, vestiu o corpo, deu um teto sobre a cabeça e nada mais do que isso. Ele falou, eu comecei a dizer para Deus, então eu preciso entender o pai que você é e não o meu. E disse, se tem algo que me dói, que eu nunca tive na vida, foi um abraço de pai. E se o senhor é diferente do meu, eu quero te desafiar a vir me dar um abraço. Ele falou, de repente ele parou a oração, falou, não, estou abusando, querer que o senhor venha em pessoa me dar um abraço. Foi até evangelizar que é importante, o senhor delegou, terceirizou para a igreja. Falei, então não vou pedir que o senhor venha em pessoa. Mas se o senhor mandar alguém, como representante seu, que diga ter sido enviado por você para me dar um abraço, eu vou entender isso como um sinal de que eu preciso compreender melhor a sua paternidade. Na hora que ele terminou a oração, eu estava cutucando ele, ele ainda falou assim, não sei como você chegou tão depressa. Eu falei, não sou The Flash não, filho. Eu falei, você não sabe o trabalho que eu dei para Deus até chegar aqui. Significa que o Deus que sabia que você ia orar, já começou a desprogramar minha resistência antes, para na hora que você terminasse de orar, eu tivesse aí. Eu não sei você, mas eu fico animado de pensar que Deus sabe o que você ainda vai precisar e que Ele se antecipa a isso. Mas ele falou, pastor, só o abraço já teria sido o sinal que eu precisava. Mas eu não sei te explicar o que aconteceu na hora do abraço. Ele falou, parece que uma mão entrou dentro de mim e começou a puxar raízes. Ele falou, deixa eu te explicar, porque eu cresci na roça, eu quero puxar raiz. Tem raiz de arbusto que é difícil você puxar na mão. Dependendo do tamanho do arbusto, a gente apela para o trator. Porque dependendo do tipo de vegetação, a raiz se espalha muito e não tem braço que aguente puxar isso. Mas quando a gente puxa no trator, eu tinha visto pouco tempo antes, numa fazenda, alguém fazer isso. Ele falou assim, esse negócio vem arrebentando a terra em todo lugar, porque é muita coisa que vai saindo dali. As raízes são enormes. Ele falou, a sensação que eu tinha, que alguém botou a mão dentro de mim e começou a puxar a raiz. Ele falou, e eu uivei, gritei, chorei, porque doeu. Doeu uma barbaridade. Mas ele falou, agora não tem dor nenhuma, depois que o processo terminou. Ele falou, e pensar em Deus como pai se tornou algo completamente diferente. A partir desse momento, Deus começou a me fazer perceber nas Escrituras que Deus preenche lacunas familiares. Então vamos lá, Salmo 27:10, Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. São os últimos níveis de relacionamento familiar que pode te abandonar. Ele falou, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O que ele está dizendo? Que quando a família terrena falha, a celestial não vai falhar. Salmo 68:5, que tocou muito meu pai, Deus se revela como pai dos órfãos. Ele também se posiciona como marido das viúvas. Ele está dizendo, aquelas lacunas do que você não teve ou perdeu, eu estou disposto a preencher. Agora a pergunta é, por que Deus quer preencher? Ele não vai preencher no nível do relacionamento humano que nós precisamos. Porque embora Deus diga que Ele é o pai com o órfão, não vai chutar bola com essa criança. Então Ele vai preencher num outro nível uma falta que não será preenchida. Qual é a dinâmica por trás disso? Se nós entendemos por que família é importante para Deus, porque ela é um filtro da revelação de Deus, é a lente que determina isso, nós precisamos entender que o que Deus está tentando produzir depois não é a restauração familiar, é a restauração da visão familiar.
É você enxergar corretamente aquilo que sua experiência não te permitiria enxergar. E Deus começou a falar comigo: pare de pregar só restauração familiar. Comece a pregar a restauração da visão familiar. Falei, qual a diferença? A diferença é que tem famílias que não vão experimentar a restauração. E o coração aperta: não, Deus, o Senhor não diga isso, o Senhor é todo poderoso. Ele diz, tem casos que não há mais como. A pessoa teve um problema sério de relacionamento com o pai, com a mãe ou com ambos, mas os pais já morreram. Vai consertar isso? Não. Ele pode passar por um processo de cura, de perdão, mas ele não recupera aquilo que perdeu. Os pais já foram embora, não estão mais lá. Uma pessoa que se converte terceiro, quarto casamento, tem como restaurar todos os casamentos? Não, possível, já foi. Mas se não restaurar a visão, a gente vem com o histórico de uma experiência deficitária e passa a olhar Deus de forma errada. Deixa eu te dizer algo. Muitas pessoas já me perguntaram várias vezes isso: pastor, o senhor acredita que seus filhos têm um dom da fé? Falei, por que não? Porque o senhor fala de experiência que eles têm com Deus, né? E resposta à oração desde cedo, tal. Eu falei, não, eles não têm o dom da fé. O que eles têm é um pai que, apesar de toda a limitação, o versículo que eu mais citei para meus filhos na vida, mais do que João 3,16, é o que está lá nos Salmos: aquele que jura e com dano seu não muda. Falou, tem que cumprir, não tem volta. Você empenhou a palavra, isso aí tem peso. E por que eu estou dizendo isso? Eu lembro de uma ocasião, morava na época em Irati, estava pregando aqui em Curitiba, comecei o evento quinta à noite e terminava domingo de manhã. Depois do almoço eu voltaria e estaria tempo no nosso culto de domingo, que na época do início da igreja lá era só o domingo à noite. Terminou o culto amanhã, ainda estou na igreja ali atendendo o pessoal, o celular toca, eu atendo meu filho. Oi pai, tudo bem? Ele tinha uns 6 anos de idade. Falei, tudo bem meu filho. Ele falou, estou com saudade de você. Falei, eu também estou com saudade. Mas ele falou assim, não, mas não liguei para falar da saudade. Falei, não, você ligou para falar do quê? Pode ser que eu tenha orgulho de você, que você é que nem o apóstolo Paulo. Você viaja para falar de Deus, para abençoar as pessoas. Eu estou pensando, ter o dedo da mãe por trás disso, ministrando o coração do menino. Mas ele vai falando de um jeito que parece adulto. E aquilo começou a me emocionar. Eu cheguei a tapar o bocal do telefone para ele não perceber que eu estava com vontade de chorar. Quando eu estava assim no auge do quebrantamento, ele termina a conversa dizendo, só não esquece meu presente. Até hoje ele fala, pai, eu era criança demais para malandragem, eu não fiz uma coisa pensando na outra. Mas eu que estava emocionado, empolguei e falei, o que é que você quer? E do outro lado, estou podendo escolher? Porque assim, era uma época que as vacas magras já pareciam gordas para a gente, de tamanha dificuldade. E um tempo antes ele tinha me pedido um presente. Falei, filho, pede isso para o Pai Celestial, porque não tem a menor chance de eu conseguir comprar isso para você. Não era, olhando hoje, não parece nada tão caro. Na época era um desafio impossível. Eu falei, estou podendo escolher. Eu emocionado, sem pensar, falei, o que você quiser. E a hora que eu vi, eu já tinha falado. Ele falou, bom, então se é o que eu quiser, eu quero aquele presente que eu te pedi um tempo atrás. Gente, sangrou não foi a carteira, foi o coração, a alma. Mas eu já tinha dado a promessa. Então eu falei, eu vendo um rim, de preferência de alguém, não o meu. Já estou brincando. Mas eu falei, vou ter que honrar isso. Então no telefone eu falei, é seu. Quando eu falei, é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do finado telefone fixo caindo no chão, os gritos dele, ganhei meu brinquedo. Ganhei. Falei, como ganhou? Ainda vou para o shopping almoçar e comprar o brinquedo. Tem pelo menos 2 horas de estrada antes de chegar. Mas se o pai falou, está falado. Não tem volta. Agora, tenta provocar a fé de gente que cresceu em ambientes onde todas as promessas que eram feitas não eram cumpridas. Nós puxamos um histórico. Eu prego muito sobre fé. Em todas as 3 igrejas que eu pastorei ao longo de 31 anos e meio, para fazer a conta, eu percebi que sempre tem um grupo de irmãos que eu classifico como incrédulos crônicos. Cara, tem gente, tem hora que não era nem comigo, eu estava lá recebendo tanto quanto ele. Alguém está lá pregando, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu estou lá assim, eu vou voar. Você está recebendo tudo, você olha para o do lado, sei. Não tem palavra de fé que entre ali. Eu comecei a descobrir por amostragem estatística. A maioria quase absoluta deles cresceu num ambiente onde promessas não eram cumpridas, onde houve abandono. E aí quando está falando do que Deus prometeu, eu sei, meu pai falava a mesma coisa antes de abandonar a gente. E muitas vezes a lente impede a gente enxergar a família celestial como ela deveria. É por isso que a visão precisa ser restaurada.
Pastor, como restaurar essa visão? Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus falou comigo anos atrás: pare de pregar casamento só para os casados, pare de pregar criação de filhos só para os que são pais. Todo mundo tem que entender tudo o que a minha palavra diz sobre família, porque há elementos que talvez não seja aplicado no âmbito da família terrena. A pessoa que decidiu viver solteira, não casar, não ter filhos, na prática ele não precisa daquilo, mas quando você fala da vida espiritual, discipulado, de entendimento, ele precisa entender esses parâmetros por causa da relação com Deus. Então, assim, a maioria dos crentes que a gente botava na classificação barraqueiro dentro da igreja, se mexe na história, crescendo em famílias onde a coisa era tratada dessa forma, e a gente simplesmente transporta o convívio familiar para a família da fé do jeito que veio. Não significa que dá para trazer tudo de lá, gente, mas a restauração da visão familiar é importante, e ela pode acontecer sob 2 ângulos. Primeiro, Deus preenchendo as nossas lacunas, nos ajudando a viver restauração daquilo que precisamos, como foi o caso do Ciro, esse irmão que eu mencionei lá do abraço, né? Ou muitas vezes nos levando a estabelecer consertos. Talvez hoje você precise sair daqui com uma determinação no coração: eu tenho que perdoar alguém. Talvez você é aquele que tem que sair e pedir perdão. Mas por quê? Porque existe a questão dos outros e não só da sua visão familiar. Gente, quando entende isso, janeiro de 2005, eu estava numa viagem. Eu lembro que eu liguei para minha esposa e falei: nossa família nunca mais será a mesma. Nossa igreja, nosso ministério com famílias nunca mais será o mesmo. Por quê? A compreensão dessas coisas me trouxe um peso de responsabilidade, porque eu entendi que o tipo de pai e marido que eu seria formaria a visão de Deus que os meus filhos teriam. Então eu falei: como é que eu posso ser alguém que promete e não cumpre? Como é que eles vão olhar para Deus? Como é que eu posso ser alguém injusto? Como é que eles vão olhar para Deus? E de repente você percebe que isso não vai trazer só bênção no sentido de uma família feliz, um lugar emocionalmente saudável, mas muito mais do que isso. Um ambiente onde a revelação de Deus vai crescendo e sendo amplificada. Isso significa o quê? Que a gente precisa não apenas buscar restauração das nossas experiências. Gente, família é o ambiente das nossas maiores dores. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. E a Bíblia sustenta isso. Salmo 55: se fosse um estranho, eu me esconderia; se fosse o inimigo, eu evitaria; mas tu, meu irmão, nós íamos juntos em alegre procissão à casa de Deus. O desabafo é uma espécie de até tu, Brutus. Então você olha no dia a dia e você percebe, por exemplo, eu quando era garoto, eu olhava meu pai como se ele tivesse superpoderes. Meus filhos olhavam para mim da mesma forma. Aliás, eu tinha uma brincadeira, parava no farol e dizia: fica vendo a autoridade do papai. Quando eu der uma voz de ordem, a luz vermelha apaga, a verde acende. Ainda fazia o drama, contava 1, 2, 3, 3, 2, 1, verde. Eles, uau! Eles saíam, ficava assim, maravilhado. E eu brinquei com isso tanto tempo. Um dia eu paro no farol com os dois ali e eu distraído, esqueci da brincadeira. E disse: pai, você não vai falar? O quê? O negócio do farol não vai abrir nunca. Ah, claro, eu já na hora, verde, não deu nem tempo a contar, já abriu, eles, uau! Aí um deles, acho que o Israel, que era mais velho, pergunta: papai, como é que o senhor consegue fazer isso? Eu já tinha voltado para os problemas que estavam me preocupando, distraído. Falei: não, papai fica olhando para o outro sinal, faz a conta quando vai fechar, sabe quando esse vai abrir. Gente, a hora que eu vi, eu tinha entregado ouro. Eu não esqueço a cara de decepção dos dois. Um deles me pergunta: quer dizer que o senhor não tem superpoderes? Não, eu nunca tive, era só uma brincadeira. Gente, uma decepção nível Hart. Aí eu me lembrei quando era garoto, estava num culto uma vez, e o povo cantando um hino antigo que dizia: chuvas de bênçãos. Chuva de bênção, eu cutuco meu irmão. Meu irmão, para mim, assim, era mais velho, buscava conhecimento, era o cara que sabia tudo. Eu falei: o que é chuva de bênção? Ele disse: você não sabe não? O Adriano mais velho. Aí eu falei: não. Ele falou: não tem a chuva de água? Eu falei: essa eu conheço. Então, a chuva de água cai do céu, molha a terra, não é? É. Chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. E eu acreditei de todo o meu coração. Eu passei uns anos procurando a tal da chuva, sem nunca achar. O dia que eu entendi que ele me trollou, você não tem noção do tamanho da decepção. Porque decepção é proporcional à expectativa. E a gente cresce num ambiente. Por que temos tamanha crise na adolescência? Porque os filhos vão chegando num lugar de entendimento e dizem: papai e mamãe são super-herói, coisa nenhuma, tem superpoderes, nada. E se a gente era, eles descobriram as criptonitas. Então começa um processo de decepção que gera choque. E se você não tiver uma plataforma para construir respeito a partir de um relacionamento correto, saudável, você vai ter problema no relacionamento. Então, por conta disso,
as dores familiares, talvez são as dores mais fortes que nós carregamos. E nós precisamos nos submeter a um processo de restauração. Tem muita gente enroscada no relacionamento paterno, porque estatisticamente o índice de abandono ou falta de presença dos pais é absurdo. Mas eu comecei a descobrir por amostragem estatística que quase todo mundo teve problema sério de relacionamento com a mãe. Tem problema quando a gente começa a falar do Espírito Santo. De alguma forma ele não percebe que inconsciente ele quer desconectar daquilo e diz isso não. E se nós não sararmos essas coisas, nossa compreensão de Deus e a experiência com Ele será limitada. Mas se sararmos, além de melhorarmos o relacionamento com Deus, vamos viver algo melhor dentro da família. Por que o diabo luta tanto contra a família? Alguém disse que você pode descobrir o quanto algo é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra. Se você me perguntar, pureza sexual é importante? Falei, olha o mundo à sua volta e você vai ver o grande esforço do inferno para comprometer isso. É lógico que é importante. E família, uma das coisas mais atacadas, né, ao longo das sociedades, da existência do tempo, gente. Não é só uma questão da modernidade. O que a Bíblia diz é que no tempo do fim os homens iriam de mal a pior, porque a gente está se aperfeiçoando em piorar. Mas o que nós vivemos hoje não é necessariamente novidade. E se nós não tivermos essa compreensão, porque tem crente que ele acha que ele é o centro do universo. Não, o diabo existe para me atazanar. Não, antes de você ele estava aqui, depois de você ele continua aí, e ele não tem nada pessoal com você. O que ele quer é se opor aos planos de Deus. Então, o diabo não existe para estragar a sua família. O que ele quer quando ataca a sua família é bagunçar a sua compreensão de Deus, ou a compreensão dos demais familiares de Deus. Esse é o grande alvo dele. E eu e você precisamos entender que nós podemos salvaguardar algo precioso, que é a nossa forma de entender Deus, e ainda viver as consequências de uma família abençoada, entendendo que isso é algo sério e negociável no Evangelho. Nós não podemos achar que tratar a família de forma correta seja opcional dentro do Evangelho. A Bíblia diz, se você não cuida dos seus, você está metendo o pé na fé, você está renegando a fé, você se tornou pior do que o incrédulo. Ou nós vivemos família, ou a gente não pode dizer que é discípulo de Jesus. Então assim, a minha ideia com isso não é botar um peso de culpa ou condenação sobre quem tem falhado. É te ajudar a dar um chacoalhão para que você conserte a partir de agora. Para aqueles que já vêm se empenhando em fazer a coisa correta, que você possa se dedicar, buscar a ajuda de Deus, a graça do Senhor, o auxílio do Espírito Santo para fazer cada vez melhor. E aí nós vamos poder ter os nossos principais valores, relação com Deus, vida espiritual e familiar em alto nível. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu escrevi um livro inteiro a respeito desse assunto, chamado O Propósito da Família. Antes fala de casamento, da vida matrimonial. A gente tenta desenvolver uma visão mais abrangente do que a família, de como nós precisamos levar isso a sério. Outro dia alguém falou, pastor, não dá para resumir aquele livrão. Eu digo, não. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos ser expostos a todo o ensino bíblico para que haja uma mudança de mentalidade, para que a ótica mude. Mas você também precisa de processos, onde se permita entrar no lugar em Deus, onde você consiga perdoar, pedir perdão, ser restaurado, promover restauração. Eu gostaria de terminar orando com você. Pai, te pedimos que aquilo que o Senhor começou a fazer e falar, continue depois dessa reunião. Muitos de nós já estamos sendo expostos a um entendimento personalizado que o Teu Espírito produz. Nós oramos que haja arrependimento, que haja conserto, que haja resposta, que haja fé promovida pela Tua própria palavra, para buscar restauração e cura onde necessário, um entendimento para promover ajustes corretos. Queremos viver, Senhor, um bom modelo familiar, muito mais do que pensando na realização que isso traz. Nós oramos que essa lente da visão do Senhor, de entendimento e de revelação de quem o Senhor é, não seja mais distorcida, que ela seja devidamente trabalhada pela obra restauradora do Teu Espírito em nós, pela compreensão das Escrituras, de maneira que possamos viver intensamente, muito melhor do que vivemos até agora, tanto a vida espiritual, a fé, como também a família. Queremos abençoar cada um dos nossos irmãos e irmãs,
pedir que o Senhor os conduza na aplicação prática desse entendimento, nos ajustes necessários, e que, ó Deus, haja temor nos nossos corações para não brincar com um assunto tão sério, tão sensível e que merece tanto da nossa atenção e respeito. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus.